Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Esse bioma ele apresenta muitas particularidades, por estar numa zona de transição entre outros biomas. Além disso, ele apresenta o ciclo das águas, ou seja, os pulsos de inundações sazonais que acontecem em períodos de seca e de chuva, onde os nutrientes vão servir de alimento para outros organismos e também de abrigo para muitos outros. A gente não pode deixar de falar do Pantanal com a sua íntima relação entre a planície e o planalto que está em seu entorno. É a partir daí que nós vamos conhecer a diversidade desse bioma e também as principais atividades antrópicas desenvolvidas nessa região, bem como as principais ameaças ao Pantanal e também as principais ações de conservação desse bioma. Aqui nós podemos observar a região do Pantanal, no coração da América do Sul, onde a maior parte se encontra no Brasil, mas também está presente entre outros dois países, a Bolívia e o Paraguai. A planície do Pantanal é a maior planície inundável do mundo. É uma área que está rebaixada, que ela se encontra na depressão do Rio Paraguai, ou seja, ela está na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. A área total desse bioma é de 210 mil km², porém a maior parte, 150 mil aproximadamente km², estão no Brasil. 7% na região de Mato Grosso e 25% na região do Mato Grosso do Sul. Como a gente viu nas outras aulas, o relevo é muito importante para a definição de um bioma. Então, no Pantanal, nós vamos ter uma área circundante, aqui do Pantanal, com o Planalto, e aqui nós teremos a planície pantaneira. Então, na região de planície, é um relevo plano, com algumas depressões, com duas estações muito bem definidas, uma seca e uma chuvosa. E é a partir dessa estação chuvosa que 80% do Pantanal, da planície, fica inundada. Essa é uma característica muito importante. Nós vamos estudar o ciclo das águas que vão levar o caminho da biodiversidade do Pantanal. Altitude, então é muito pequeno, varia entre 75 a 100 metros acima do nível do mar. E o Pantanal ela é uma zona de transição entre outros biomas, Por isso que o Pantanal também não pode ser aplicado ao conceito de bioma, como a gente viu na primeira aula. Mas como é uma fonte oficial que designa como bioma, que é o IBGE, nós vamos seguir essa linha conforme a gente já conversou, Então, se a gente olhar, o Pantanal ele é uma zona de transição entre o bioma amazônico, o Cerrado, também Mata Atlântica e o Chaco, aqui entre o Paraguai e a Bolívia. Então, como é essa zona de transição, nós vamos encontrar uma vegetação típica de vários desses outros biomas que a gente citou, e de animais também. A literatura apresenta que o Pantanal é dividido em sub-regiões. Aqui nós estamos mostrando 11, mas tem algumas que mostram até 17, Então é só para vocês verem que o Pantanal, independente dessas sub-regiões, quantas elas são heterogêneas. Então que o Pantanal, ele não é só aquela planície inundada como as pessoas veem na TV ou no noticiário. Ele é formado também por uma região de planalto, que circunda, toda aqui a região planície, a região mais central do Pantanal, E a gente vai ver que essa relação entre planalto e planície, ela é fundamental para que a gente tenha essa característica de pulso de inundação, de ciclo das águas na região da planície do Pantanal. De acordo com estudos científicos e acadêmicos, o Pantanal também não é considerado um bioma.
ele é considerado uma zona de transição entre outros biomas da América Latina, como por exemplo as florestas tropicais amazônicas, a floresta tropical atlântica, da nossa Mata Atlântica, a savana, que a gente chama de cerrado, e o Chaco, que está na Bolívia e também no Paraguai. Então, não tem problema a gente falar como um bioma, embora cientificamente ele não seja um termo correto para o Pantanal. Por que não é um problema? Porque é o IBGE que define o Pantanal como bioma, é um órgão oficial. E como órgão oficial que elabora programas, ações de conservação, é bom que a gente tenha essa definição. Então, quando vocês estiverem em algum órgão trabalhando com isso, não há problema de falar o bioma Pantanal para alguma política pública, formulação de política pública. Mas que vocês tenham em mente que ele não é um bioma, assim como a gente discutiu no texto, no artigo científico do Coutinho, na primeira aula, tá? Aqui, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e IBGE, nós temos a área do Pantanal, né, 1,8% total do Brasil em quilômetros quadrados. Esse número vem se modificando, né, porque principalmente nesses últimos anos, as questões das queimadas, desmatamento, vocês vão ver essas ações antrópicas sendo melhor discutidas no outro módulo aqui dessa aula, tá? Mas então, comparado aos outros biomas brasileiros, ele tem uma área pequena, né, 1,8%, porém não menos importante. É uma área muito peculiar, com características próprias e muito diferentes dos demais biomas brasileiros. Se a gente olhar aqui, tem uma cobertura florestal estimada em hectares de 59,4% do bioma. É um bioma que ainda tem uma porcentagem de área preservada, principalmente de áreas de proteção ambiental particulares. Porém, com esses últimos anos, o que tem acontecido é que esse número pode ter se modificado, né? Então, a gente vai ter que esperar os próximos censos para ver como é que ficou essa situação. Além de todas essas peculiaridades do Pantanal, a sua diversidade biológica, ela é reconhecida mundialmente por ser uma região com elevada diversidade biológica, por ainda estar numa condição muito próxima ao natural, pelo menos de acordo com as últimas estatísticas, né? Antes desses grandes queimadas e desmatamento, e também por apresentar sítios Ramsar, né? O que é um sítio Ramsar? Em 1971, na Convenção de Ramsar, no Irã, algumas áreas do mundo foram eleitas com essa categoria como áreas úmidas importantes, tanto para reprodução animal, como atividades econômicas também hoje para o homem, né, atividades antrópicas. Então, são áreas úmidas reconhecidas mundialmente de grande importância. E nós vemos aqui em destaque duas áreas importantíssimas de conservação, que é a RPPN do SESC, no Pantanal de Mato Grosso, e tem a Parna do Pantanal Mato Grossense também. Além dessa, temos mais duas áreas Ramsar no Pantanal. Então, por isso que é muito importante que essa área seja preservada dentro do Brasil. Um fator muito importante para que o Pantanal tenha essas características é o relevo, né? Então, a gente vê o quanto o relevo vai influenciar numa área. O Pantanal, ele é formado, então, nas suas bordas, onde vocês estão vendo a coloração mais azul, esverdeada, por um planalto. São terras, então, acima de 200 metros de altitude, onde eu vou ter planaltos e depressões. E a parte mais central, aí em laranja, é a planície pantaneira, ou que a gente chama de Pantanal. Então, ali é uma planície e a gente vê que as altitudes variam muito pouco, né, de 24 a 150 metros. Então, é uma região muito plana. A gente pode ver aqui a altimetria da região hidrográfica de toda a bacia do Rio Paraguai, porém a gente vai ter uma visão melhor no próximo slide, onde essa figura está em 3D. Então, aqui do nosso lado direito,
a gente está vendo essa figura chapada, né, do Pantanal, onde as pessoas imaginam que o Pantanal é só isso, essa parte alagada. Precisa entender que nas bordas, né, nas extremidades aqui do Pantanal, nós temos o Planalto. Eu vou destacar aqui em cor, então, em vermelho, toda essa região, né, de Planalto do Pantanal, e a região aqui em amarelo é toda a planície do Pantanal. Então, eu tenho uma diferença de relevo, né? Eu tenho uma diferença aqui de altura em relação ao Planalto e à planície. E como o Planalto e a planície estão interligados e muitas das atividades antrópicas acontecem no Planalto, a gente vai ter uma ação direta, uma interferência direta do Planalto na planície. Uma das atividades que ocorre há muito tempo na planície é a criação de gado, né? Então, por que se criava gado desde 200 anos atrás no Pantanal? Porque é uma planície que ora fica alagada, ora fica seca. Então, na parte que ela fica alagada, na época vai ter uma ciclagem de nutrientes, a gente vai ver direitinho no Pulso das Águas, uma ciclagem de nutrientes que na época da seca vai fazer com que tudo brote. Então, o Pantanal ele vai ter várias formações vegetacionais, inclusive de vegetação baixa, onde o gado vai pastar. Então, por isso que ali na região da planície é muito comum ter criação de gado, né? Então, pelo fato da planície não ter muita variação no relevo, os animais, então, na época de cheia, as fazendas ficam aqui nas cordilheiras, né, destacado aqui em vermelho, nesse círculo vermelho, são as sedes das fazendas. Então, na época de cheia, as fazendas ficam na parte seca, o gado é recolhido ali, e nessa parte aqui em azul, é um campo onde vai ficar inundado, né? Por quê? Essa dinâmica de inundação, os regimes de cheias com alagamento sazonal, é devido às duas estações bem definidas do Pantanal, uma de seca e uma de chuva. Então, essa inundação anual, ela dura mais ou menos 6 meses seco, 6 meses alagados. É alagado, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E por que fica tanto tempo alagado? Pela própria condição do relevo do Pantanal, né, que é uma planície, então demora para escoar esse tanto de água, pela própria formação da bacia hidrográfica, há uma baixa declividade, então demora mais para ter esse escoamento da água. O tipo de solo tem um selamento superficial que é o silt, então uma vez encharcado, você não tem permeabilidade para o lençol freático, né? Ele demora a infiltrar. E o lençol freático também é subaflorante, então a água está vindo de cima pelo regime fluvial e pluvial e por baixo pelo lençol freático. Aqui nós podemos ver as características geológicas da bacia do Alto Paraguai, onde fica inserido, né, o Pantanal. Então a gente vê que é uma bacia hidrográfica bastante extensa, né? E os domínios geológicos a gente tem mais na planície, nessa parte central aqui, que eu vou destacar em vermelho, um sedimento cenozoico, e na região de Planalto, vou destacar em azul, principalmente arenitos, né, e rochas pré-cambrianas, né, além de basaltos diabásicos. Outro fator muito importante, então, para termos o Pantanal como ele é a hidrologia, é a bacia hidrográfica na qual ele está inserido. É uma bacia hidrográfica do Alto Paraguai, né? É uma bacia muito grande, ela tem aproximadamente 1.095.000 km², sendo que 34% está no Brasil. A extensão do Rio Paraguai, que vai desde a parte norte ali do Pantanal, né? Onde ele nasce no Mato Grosso, e tem a sua foz na Argentina, um percurso de 2.550 quilômetros. Se vocês olharem esse mapa, não somente o Rio Paraguai, mas tem muitos afluentes, é uma bacia de drenagem muito grande e ela vai ajudar nesse ciclo das águas, juntamente
com o clima, né? Então, com o clima com 2 estações, uma seca e uma chuvosa, na área de Planalto nós temos muitas nascentes. Na época chuvosa, essas nascentes com as chuvas vão descer para a planície, na qual, pelas características de solo, de relevo e pela própria hidrologia, ele vai encher aos poucos e vai demorar também para ter a vazante. Então, por isso que geralmente, anualmente, o Pantanal fica a planície pantaneira, né? Ela fica 6 meses inundada e 6 meses seca. Toda essa dinâmica do ciclo das águas no Pantanal, vocês vão entender com muita clareza nesse vídeo, que foi feito pela WWF Brasil, tá? Então, vocês parem aqui a apresentação, assistam o vídeo para vocês entenderem que tanto o clima quanto o relevo e a bacia hidrográfica vão contribuir para que tenha esse ciclo de águas no Pantanal. E por que esse ciclo das águas é importante, esses pulsos de inundação e de vazante? Porque quando inunda, você tem o aporte de sedimento, de nutrientes na parte baixa do Pantanal. Isso vai servir também de alimento, de fonte de alimento para aves, para peixes, para outros vertebrados. E quando tem a vazante, ficam pequenas lagoas em algumas regiões. Então, aves também podem vir se alimentar de peixes, os peixes podem se proteger nessas pequenas lagoas até as próximas cheias. Então, é toda uma dinâmica da biodiversidade que está relacionada ao ciclo das águas no Pantanal. Então, parem a apresentação aqui e assistam o vídeo para vocês entenderem como os fatores físicos vão impactar diretamente a diversidade e os fatores biológicos no Pantanal. Como vocês viram, acabaram de ver no vídeo, então, o clima também ajuda muito nesses pulsos, né, de cheias e vazantes no Pantanal. Por quê? Como o Pantanal ele está localizado no centro-sul do continente sul-americano, ele vai apresentar um clima tropical, né? Então, ele tem um clima tropical com 2 estações bem definidas. Uma estação seca, que é chamada de inverno, e uma estação chuvosa, que é chamada de verão. Essas estações definem praticamente que 6 meses do ano o Pantanal fica alagado, 6 meses fica seco. Então, essas inundações periódicas, além de ela influenciar diretamente os processos ecológicos e biológicos do Pantanal, eles influenciam também as atividades socioeconômicas da região. Por quê? De acordo com as características dessa região, o homem tem tido atividades antrópicas, por exemplo, na região pantaneira, de criar gado extensivamente, desde 200 anos atrás. Hoje já se tem voltado para a criação intensiva, que não é propícia para a vocação dessa região. Nós vamos ver os impactos antrópicos causados, né, na região do Pantanal. Essa figura aqui é bastante importante para falar dessas 2 épocas, né, uma chuvosa e uma seca, para a gente entender um pouquinho, né? Então, se a gente olhar nesse mapinha aqui da esquerda, nós vamos ver o Brasil aqui com uma setinha, né? Então, eu tenho nessa seta vermelha uma massa tropical continental, que ela vai acontecer no verão, né? Soprando então aqui em direção do Pantanal, mas eu tenho também a massa tropical equatorial, né? Trazendo muita umidade, muita chuva para essa região do Pantanal. Já na época de inverno, no mapinha à direita, o que a gente tem? A massa tropical continental, ela sendo bloqueada pela massa polar, né? Essa massa polar, aqui pela setinha azul, ela vai empurrar temperaturas baixas para a região do Pantanal, que chega até na região amazônica. Então, nós temos a ideia, às vezes, quando falar Mato Grosso do Sul calor, tem época que eles têm a chamada, né,
como que fala? Como se fosse uma friagem, né? Friagem que chama. Então tem duas épocas muito bem definidas, uma de verão úmido, né, pelas massas equatoriais que vem lá da Amazônia, e um inverno seco, onde vem a massa polar e que bloqueia também a massa equatorial vindo da floresta atlântica para ir para o Pantanal. Esse slide ele traz um resumo muito importante do clima, né, do Pantanal, onde eu tenho essas duas estações bem definidas. Um verão quente e úmido, com alta pluviosidade, que vai de outubro a março, e um inverno ameno e seco, com baixa pluviosidade de abril a setembro, onde eu tenho então uma precipitação média anual entre 1.000 e 1.400 milímetros. Então, se a gente olhar aqui no lado esquerdo, no climograma, eu vou separar aqui em verde, nós vemos de janeiro até março uma quantidade de chuva, né, muito elevada. Depois, aqui em vermelho, de abril até setembro, nós vemos a estação seca muito bem definida e volta a estação chuvosa de outubro aqui até dezembro. Então, esse climograma mostra muito bem essas duas estações bem definidas no Pantanal. Aqui na direita, nós vemos também em azul o pico de cheia, né, que vai de janeiro até março. Depois, o ponto mais seco aqui em julho, né? Então, nós temos o pico de seca. Se a gente olhar aqui essa curva que eu vou desenhar em verde, então, período de cheia, né, que é o verão, inverno seco e ameno, e eu volto a ter um período de verão quente e chuvoso. Aqui, só a título de curiosidade, eu trago esses dois gráficos, onde também se mostram as estações, né, secas e chuvosas no Pantanal, e são gráficos muito antigos. Então, essa sazonalidade no clima do Pantanal, ela vem sendo medida há muito tempo e anualmente tem essa variação, tá? De seca e de chuva. Então, nós vemos aqui, nessa seta vermelha, que eu vou desenhar agora, então, numa época de cheia, onde está tudo alagado, e esse círculo com esses pontinhos brancos é o gado, onde ele é recolhido nas cordilheiras, aquela porçãozinha um pouquinho mais alta da planície. Já na época seca, aqui depois que a água baixa, então você vai ter uma vegetação rasteira crescendo novamente, né, depois de muito nutriente que quando seca, e o gado pode vir pastar novamente. Em relação à biodiversidade, o Pantanal ele apresenta uma riqueza de espécies animais e vegetais muito grande, ou seja, o número de espécies, né? Poucas espécies endêmicas, ou seja, poucas espécies que ocorrem somente ali no Pantanal. Por que poucas espécies endêmicas? Porque é uma região de transição. Então você vai encontrar muitas espécies animais e vegetais dos grandes biomas que estão relacionados a essa área de transição, como as savanas, florestas tropicais, né, que a gente chama do bioma amazônico, do bioma de Mata Atlântica, do Cerrado e também dos chacos, né? Então, por ser uma região com diferentes habitats, diferentes tipos de solo e esse regime de inundação, né, de cheia de vazante muito característico, no Pantanal esses fatores fazem com que ele tenha uma grande variedade, de formações vegetais e a heterogeneidade da paisagem. Então, tem hora que você vai encontrar floresta, tem hora que vai encontrar cerrado, savana, representantes da floresta amazônica. Então, você vai ter uma riquíssima biota terrestre e aquática. Porém, o Pantanal vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária, né? Nessas áreas de planalto adjacentes ao bioma. Então, tem outras atividades como mineração, pequenas centrais hidrelétricas, agricultura. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas é ainda uma região que tem a sua biodiversidade muito elevada. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas pessoas estão falando, nossa, mas agora está tendo muita seca no Pantanal, não tem. Então, as variações climáticas, essas mudanças climáticas, elas acontecem há muito tempo no mundo, né? Só que
ultimamente, nos últimos anos, depois da Revolução Industrial, essas variações elas têm ocorrido num curto espaço de tempo, né? Então, só para vocês verem aqui, então o Pantanal ele já teve uma fauna bastante diferenciada ao longo da sua história geológica, né? Porque a evolução é versus o clima. Então, cerca de 18 mil anos atrás, o clima no Pantanal era mais frio e seco. 10 mil anos atrás, mais quente e úmido. 4 mil anos atrás, uma fase mais fria e mais seca. Então, a biota, a parte animal e vegetal, ela foi influenciada por essas variações, né? Com processos de extinção e recolonização a partir de biomas vizinhos. Então, é por isso que a gente tem muitas representantes vegetais e animais dos biomas adjacentes, o chaco, a savana, as florestas tropicais. Então, hoje, essa seca que está acontecendo no Pantanal, ela tem uma variação, sim, de tempos em tempos, muito extensos, como a gente está vendo aqui, questão de 1000 anos, né, de diferença. Mas alguns estudiosos da região do Pantanal têm visto que essas secas têm se intensificado a cada 10 anos, né? Então, o que a gente vê hoje, ela acontece naturalmente, porque tem uma variação anual também, mas ela vem se intensificando 30 anos para cá. Falando em biodiversidade, em relação à vegetação, então a gente vai ver um complexo, né, um mosaico vegetacional no Pantanal. Aqui é uma figura bem ilustrativa para vocês darem uma olhada, né? Que na região de topo de morro, na área de Planalto, que são áreas bem drenadas, vocês vão ver uma vegetação de cerrado, porque no Planalto faz limite com a savana, né, que é o cerrado. Se a gente descer em relação à planície, algumas áreas são alagados permanentes, porque essas áreas inundadas aqui, então são algumas depressões, né, que eu estou marcando em vermelho, algumas depressões na planície que na época de cheia vai ficar tudo inundado, quando seca ficam esses alagados permanentes. Então eu vou ter também uma pastagem permanente de gramíneas nativas. Eu vou ter áreas inundáveis periodicamente, né? Então, vou ter lagos cobertos com aguapés, pequenos corichos, baías, lagoas e cursos d'água. Então, aqui a gente vê só nessa figura que eu tenho gramíneas, que eu tenho vegetação de cerrado, que eu tenho vegetação de lagoas representantes da Amazônia, eu tenho vegetação florestal. Então, esse é um grande mosaico, é o complexo do Pantanal, porque ele é uma área de transição entre outros grandes biomas. Essa ilustração aqui, circundada agora em vermelho, ela mostra muito bem, né? Aqui está mostrando toda a bacia hidrográfica do Alto Paraguai, né? Onde está inserido o Pantanal. Se eu olhar nessa legenda aqui, nesses quadradinhos, eu vou ver o tanto que eu tenho de diferenciação vegetacional, que é esse mosaico, né? Porque eles são representantes dos biomas que estão circundando o Pantanal, ou que tiveram uma história biogeográfica em comum, que seria da Amazônia, do Cerrado, do Chaco e da Mata Atlântica. Por isso que eu tenho essa diversidade vegetacional. Então, aqui a gente pode ver mais uma vez, né? Vou circular em vermelho a região do Pantanal, que sofre influência, então, da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Chaco e tem uma história evolutiva também biogeográfica com a Caatinga. A gente tem alguns representantes da Caatinga aqui também. Então, na região de Planalto, o que eu vou encontrar? Uma vegetação mais de cerrado, por quê? De savana, porque o Planalto ele está numa zona de transição na borda com o cerrado. Eu tenho matas galerias nessa região onde ela é mais tem mais umidade, né? Na planície mesmo pantaneira, eu vou ter cerrado e cerradão, tenho mata galeria, mata tipo caronal, carambazais, canjiqueiral, carandazais, campos alagáveis, são todos representantes vegetacionais desses biomas circundantes, né? Inclusive do Chaco, aqui da Bolívia e do Paraguai. Então, esse conjunto fitofisionômico, ele recebe a denominação de complexo do Pantanal. É um mosaico, eu não tenho uma vegetação homogênea como eu observo na Amazônia.
porque o Pantanal é uma região de transição entre os grandes biomas do Brasil. Eu trago esse quadro aqui somente para vocês verem a classificação da vegetação do Pantanal, onde eu vou ter representantes de floresta de Mata Atlântica, Amazônica, da savana, que é o nosso cerrado, da vegetação chaquenha, né, que é da Bolívia e do Paraguai, o sistema edáfico de primeira ocupação, então formação de espécies pioneiras, e aquelas espécies que vivem em corpos d'água, representantes então da floresta amazônica, né, do bioma amazônico. Aqui em relação à vegetação, algumas universidades têm estudado muito de perto, acompanhado muito de perto, esses pulsos de inundação, essas épocas de seca e chuva, se são de mudanças climáticas atuais ou antepassadas. E eles têm visto nos últimos 30 anos que a cada 10 anos, né, esse estudo aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com ciclos climáticos, né? Então essas lagoas, elas vão ficando cada vez mais secas. O que eles estão observando? Se a gente olhar aqui, onde eu estou destacando em vermelho, em 1988, essa mesma região, ela ficava alagada. Já em 1999, quase 10 anos depois, já se tem um volume médio dessa água. Em 2010, 10 anos depois, uma região mais seca. Nós estamos em 2020 numa seca mais acentuada. Então, existem variações do ciclo das águas anualmente, mas também a cada 10 anos tem se notado que essa seca tem se intensificado no Pantanal. Aqui é para mostrar, né, então, que a vegetação, esse complexo vegetacional do Pantanal, ele é resultante dessa zona de transição entre os grandes biomas, né? Então a gente pode ver aqui Campo de Morundu, Capões e Cordilheiras são espécies de cerrado, eu vou chamar de cerradão, floresta estacional. Assim como a gente pode ver aqui à direita a quixabeira, que ela é encontrada no Nordeste, uma espécie xerófita, né? Que gosta de pouca água, com solo de conchas. Então, representantes de outros biomas aqui no Pantanal. Nesse slide também nós podemos ver algumas espécies, né, características da savana, né, o nosso cerrado, que estão aqui no Pantanal, porque ele faz fronteira com o Pantanal. Então, o Pantanal, por ser uma zona de transição, ele vai ter representantes da nossa savana, que é o cerrado. Temos representantes também de florestas, né, são de portes mais altos, então uma floresta estacional do Pantanal. O que é uma floresta estacional? São florestas com duas estações bem definidas, né? Então, uma época seca e outra muito chuvosa. Temos representantes aqui nesse slide também do Chaco no Pantanal, porque o Chaco a gente encontra ele na Bolívia e no Paraguai, então ele está nessa zona de transição também, então nós temos representantes de Chaco no Pantanal. Aqui nós podemos observar um Chaco mais florestado e um Chaco mais savânico, né? Chamado de Palmar, no Pantanal. E aqui nós temos representantes de Vitória Régia, em Lagoas do Pantanal. Então, isso nos mostra, mais uma vez, que nós temos representantes vegetacionais dos grandes biomas que estão ao lado, né, ao redor do Pantanal, por ser essa zona de transição. Então, nós encontramos várias espécies vegetacionais dos biomas circundantes. Numa região, então, onde eu já tenho mais umidade, né, mais água, eu vou ter uma floresta ripária, que ela é uma floresta onde tem bastante disponibilidade hídrica. Aqui algumas espécies, né, endêmicas do Pantanal, de araques. Então, como eu falei lá atrás, espécies endêmicas são aquelas que ocorrem somente naquela região. Então, o Pantanal tem poucas espécies endêmicas, porque ele é uma zona de transição. Então, você não vai achar somente espécies do Pantanal, né? Como a gente vê na Mata Atlântica, como vê na savana do Cerrado, na Caatinga. É uma zona de transição, então ela tem uma grande biodiversidade, mas espécies endêmicas mesmo do Pantanal, o número é baixo. Assim como nós vimos para a biodiversidade vegetacional, a fauna do Pantanal também ela é composta por muitas espécies dos biomas que o circundam. Então, cerrado,
principalmente mamíferos, chácoas, aves, Amazônia, aves e peixes, Mata Atlântica, também aves e morcegos. O que chama atenção no Pantanal não é a diversidade, mas sim o número de espécies. Então você vai encontrar tudo de muita quantidade, né? A riqueza de espécies no Pantanal. Então temos invertebrados muitíssimos, porém poucos conhecidos, né? Muitos peixes, muitos anfíbios, muitos répteis, muitas aves, mamíferos. Então, o Pantanal, como a gente falou lá atrás, é uma área úmida reconhecida internacionalmente. É uma área, porque ele tem esse reconhecimento? É a área úmida com maior riqueza de aves do mundo, então um número muito grande de aves. Até o momento não tem registro de espécies endêmicas, mas isso pode mudar, né? Porque os estudos estão sendo feitos. Mas assim como a vegetação, nós não vamos ter muitas espécies endêmicas da fauna, né? Tem o exemplo do lagarto aqui, do camarão, que são espécies recém-descritas e podem ser endêmicas do Pantanal. Então, esses estudos nos mostram que a gente pode ter sim espécies endêmicas, mas que elas realmente não serão muitas, porque é uma zona de transição entre outros biomas. Então, aqui exemplares clássicos, né, encontrados no Pantanal, a onça-pintado, tuiuiu, jacaré do Pantanal, ariranha, arara azul, o cervo do Pantanal. Então, o que chama atenção não é ter muita diversidade de fauna, mas sim a riqueza, o número de espécies. São muitos, o número é muito grande no Pantanal. Como a gente estava falando, então, essa abundância das populações, né? Cervo do Pantanal, observado mais de 45 mil indivíduos, jacaré, mais de 3 milhões de indivíduos. Então, esses números, ó, em questão de milhões, é o que chama a atenção do Pantanal, para ter essa abundância de população em relação aos outros biomas. Até o momento, eu dei uma caracterização geral do Pantanal sobre os fatores bióticos e abióticos, tá? É uma região que você tem atividades antrópicas, né? Sendo que as principais ameaças ao Pantanal, as ameaças antrópicas, elas vêm da agricultura e pecuária, pequenas centrais hidrelétricas, mineração, pesca e turismo. Lembrando que se políticas públicas forem formuladas por uma boa gestão na agricultura e pecuária, poucas pequenas centrais hidrelétricas, pesca e turismo, você pode reverter esse quadro e ter sim práticas sustentáveis no Pantanal. Pode ter uma harmonia entre ações antrópicas e conservação desse ambiente. O problema é que é feito de forma errada, né? Então a gente vai ver isso no webinário que vocês vão ver nessa aula ainda, mostrando as principais ameaças ao Pantanal. Embora as ameaças ao Pantanal sejam muitas, também existem estratégias para a conservação dessa região, né? Então, como eu falei, própria agropecuária, o turismo, a pesca, se você tem estratégia de conservação, você pode fazer com que essas atividades possam ser bem-vindas numa região como o Pantanal, tá? Então, é sempre importante a gente saber quais os pontos fracos e a partir desses pontos fracos, né, como achar soluções com políticas públicas e implementá-las para ações de conservação de uma região rica como essa, né? E essas ações de conservação, é importante falar que assim, existem muitas unidades de conservação, né, no Pantanal, mas em vez de a unidade de gestão ser unidade de conservação, deveria ser toda a bacia do Alto Paraguai, uma área mais extensa, porque ela tem relação entre o Planalto, a planície. Então, em vez de olhar pontualmente, olhar toda a bacia do Alto Paraguai para a formulação de políticas públicas. A conservação da diversidade da paisagem dentro da planície inundável. Então, é um sistema muito peculiar, como a gente falou, né? Então, hora cheia, hora seca. Então, precisa ter ações de conservação da diversidade nessa planície. Ter uma legislação ambiental específica para o Pantanal.
Os outros biomas, quer dizer, os biomas, eles têm uma legislação muito geral entre eles, sendo que eles são diferentes. Quem tem uma legislação um pouco mais apurada, já consolidada, é a Mata Atlântica. As outras estão sendo formuladas. Mas o Pantanal, ele é único, ele é muito diferente dos demais biomas, até porque está numa zona de transição. Então, precisaria de uma legislação ambiental específica para essa região. Para essas atividades antrópicas, é importante ter estratégias de remuneração, desoneração, certificação e práticas adequadas de gestão para as propriedades que conservam a paisagem. Então, por exemplo, agricultura e pecuária, se você tiver essas estratégias, você consegue diminuir o número de gado ou a área plantada, para que o proprietário consiga ter um lucro maior ou ter uma desoneração de algum imposto, né? Desenvolvimento de turismo e pesca com práticas sustentáveis. Então, a gente vê que essas ações de conservação permitem sim que se tenha ações antrópicas no Pantanal, porém dentro de políticas públicas, com fiscalização e com uma gestão ambiental, com políticas públicas adequadas para essa região. Então, nessa aula eu queria mostrar para vocês mais as características bióticas e abióticas do Pantanal. Dei uma pincelada de leve sobre as principais ameaças e a conservação do Pantanal, porque isso vocês vão ver no webinário dessa aula.